psicologia crua dos Pampas. Autor Simões Lopes Neto. Você já imaginou encontrar no seco dos Pampas segredos profundos sobre a alma humana? Esqueça a imagem clichê do gaúcho apenas valente. Hoje vamos revelar uma psicologia bruta, escondida onde poucos pensaram em procurar, na obra magistral de João Simões Lopes Neto, um dos maiores intérpretes da alma gaúcha. Ao longo deste vídeo, veremos como sua literatura ultrapassa o regionalismo e alcança dimensões universais. Também conheceremos uma técnica narrativa que pode enriquecer qualquer projeto de escrita contemporânea. João Simões Lopes Neto não foi apenas um escritor regionalista. Move em suas escolhas, seus conflitos e seus silêncios mais profundos. Reconhecido como um dos grandes representantes do pré-modernismo brasileiro, Simões consolidou uma literatura voltada para os cenários rurais do país. Seu trabalho focalizou os tipos humanos, os costumes, a linguagem e as tradições características do Rio Grande do Sul, construindo uma obra que permanece viva até os dias atuais. Infelizmente, o reconhecimento pleno de sua importância literária veio apenas após sua morte. A valorização de sua obra começou com a publicação da edição crítica de Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Nascido em Pelotas, em 9 de março de 1865, Simões Lopes Neto viveu grande parte de sua vida na cidade que inspiraria suas obras mais conhecidas. Ali observou pessoas, costumes e paisagens que mais tarde se transformariam em personagens memoráveis. Faleceu em 14 de junho de 1916, aos 51 anos. Em seus livros, retratou com extraordinária sensibilidade o Brasil profundo e a alma gaúcha do interior do Rio Grande do Sul. Obras como Contos Gauchescos e Lendas do Sul apresentam aventuras, tragédias, conflitos e tradições do Pampa, utilizando uma linguagem regional autêntica que preserva a riqueza cultural daquele universo. Pense em seu cotidiano. Quantas vezes você adia uma decisão difícil ou convive silenciosamente com um conflito que prefere não enfrentar? Simões buscava justamente a raiz desses movimentos interiores. Suas histórias não descrevem apenas ações externas, revelam os impulsos psicológicos que conduzem cada comportamento humano. Sua literatura nos mostra que os maiores conflitos nem sempre acontecem diante dos nossos olhos. Muitas vezes, eles ocorrem internamente, em uma luta silenciosa entre desejo, medo, orgulho e necessidade. O ambiente duro dos Pampas funciona como uma metáfora poderosa dos desafios que cada pessoa enfrenta dentro de si mesma. Considere alguém que tenta esconder inseguranças por trás de uma postura excessivamente forte. Esse tipo de mecanismo aparece com frequência nos personagens de Simões Lopes Neto. Sua escrita desmonta cuidadosamente essas máscaras, mostrando que por trás da dureza aparente existe quase sempre um desejo profundo, vulnerável e muitas vezes reprimido. Em sua obra, o regionalismo gaúcho surge marcado pela crueza e pela brutalidade do cotidiano. A linguagem reproduz o falar típico dos Pampas, incorporando expressões locais e neologismos que conferem autenticidade às narrativas. O resultado é uma literatura viva, intensa e profundamente conectada com a experiência humana concreta. Entre seus personagens mais marcantes, destaca-se Blau Nunes, narrador de Contos Gauchescos.
Homem experiente, observador e sereno, ele conduz o leitor pelas memórias do Pampa. Ao longo dessas histórias surgem figuras inesquecíveis como Melquisedeque, Chinatina, Negrinho do Pastoreio e tantos outros personagens emblemáticos da tradição gaúcha. Marcelo Valerão, licenciado em História pela Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em seu canal do YouTube Histórias do Rio Grande, tratou do narrador criado por Simões Lopes Neto, Blau Nunes, e traz alguns elementos importantes da obra do autor. Blau Nunes, el gaúcho de alma fuerte e coração sereno. Quem foi Blau Nunes? Ele foi um personagem, um narrador criado por Simões Lopes Neto. Se tu lê 2 livros do Simões Lopes Neto, já digo, não são livros gigantes, que nem alguns desses aqui, com 500 páginas. Por exemplo, tu vai ler Contos Gauchescos, é um livro excelente e ele é um livro suave de tu ler ele. E ali, naquele livro, Contos Gauchescos, juntamente com outro livro, que são Lendas do Sul, 3 lendas que ele aborda, que é o Negrinho do Pastoreio, a Salamanca do Jarau e a Amboitatá de São Miguel. Ele traz consigo um narrador literário para o meio daquele tempo e daquele contexto literário. E esse narrador é Blau Nunes, um vaquiano velho já, de uma idade avançada, que ele passeou por toda a história das guerras do Rio Grande do Sul, desde 1828, com a Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai foi independente, passando por 1835, passando pela guerra contra Uribe e Rosas em 1850, 52, Guerra do Paraguai. Eu estou falando de uma forma do gaúcho literário, não aquele gaúcho histórico, pois Blau Nunes conseguiu, dentro do seu criador, que foi Simões Lopes Neto, desmistificar um pouco aquela imagem marginal del gaúcho. Porque até 1920, 1930, el gaúcho era visto como um ser marginal na história literária. E Blau Nunes, eu vou fazer aqui um pequeno resuminho dele em 2 histórias. A primeira história se passa em Lendas do Sul, com a Salamanca do Jarau. Era que existia uma princesa moura e um padre que foi amaldiçoado por essa princesa moura. A princesa moura a gente tem que entender no contexto das invasões ibéricas pelos árabes. Eles eram os árabes muçulmanos chamados de mouros. E com isso, essa princesa e esse padre, num romance proibido para a época, eles foram amaldiçoados e foram isolados no Cerro do Jarau. O Cerro do Jarau fica no município de Quaraí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Dali, Blau Nunes, um vaquiano experiente, trabalhava como peão numa estância, foi procurar outra lenda que se transformou em quadrinhas populares, que é o Boi Barroso, um boi mítico. Se fosse aquele boi de Creta, lá da ilha grega, ele seria imortalizado, mas como é um boi aqui do Rio Grande do Sul, ele não foi imortalizado. E ele, procurando este boi mítico encantado, ele se topa com o padre, que estava na figura de um ancião. E naquele contexto todo, ele consegue passar por 7 provas, as quais ele poderia ter 7 desejos, e no fim das contas ele não teve nenhum desejo, ou melhor, ele teve todos os desejos e ele foi mandado embora. Então ele conseguiu alcançar o objetivo dele e ao mesmo tempo ele perdeu toda a chance que ele teria. E ali, naquele momento que é cunhado, que é escrito, que é falado, a frase que define a vida dele: homem de alma forte e coração sereno. E ao mesmo tempo, ele mesmo perdendo tudo e sendo amaldiçoado, ele tem ao final uma frase: Lau sus Cris, louvado seja nosso Senhor Jesus. Com esta frase ele liberta a princesa e liberta o grande amor dela, que foi o padre jesuíta. Já contei o final da história, mas leiam, porque é muito legal e muito interessante. A segunda parte, que é uma segunda história,
é sobre contos gauchescos, 300 onças, onde ele vivia como um tropeiro e numa descansada que ele deu para tomar uma água e se refrescar num dia mormacento de janeiro, ele acaba esquecendo o pagamento que ele recebeu pela tropa de um patrão dele. E nesse inteirinho dos acontecimentos, passa pela cabeça dele até tirar a própria vida, pois o homem, o verdadeiro herói das lutas de fronteira, do Uruguai, como eu citei, da Argentina, do Rio Grande do Sul, do contexto da América, é aquele herói anônimo, aquele herói que não tem o nome dele estampado em uma rua, pois até ele chegar a ter o nome estampado numa rua, muitos lutaram em favor para que ele tivesse obtido a glória e a imortalidade dele. Blau Nunes era o verdadeiro herói, ao mesmo tempo que ele tinha apenas o que? Um balandral velho, que é um poncho, que é feito de um tear bastante manual e rudimentar, as estradas reais do seu velho facão. Ele não tinha, nos padrões da sua pobreza, tinha sua palavra. E naquele momento ele poderia perder toda a dignidade dele com a sua palavra e a sua honestidade em relação ao dinheiro que havia esquecido. O que eu quero deixar aqui bem marcado é a figura do Blau Nunes como sendo um personagem fictício e que ao mesmo tempo, se fosse um rei Arthur, ou então um Hércules, um Thor, um Perseus, personagens míticos, Romeu e Julieta, Dom Quixote de la Mancha, ele seria lembrado melhor, mas infelizmente não. Uma das técnicas mais interessantes utilizadas por Simões Lopes Neto pode ser chamada de estratificação do personagem. Em vez de revelar diretamente os sentimentos de suas figuras, mente os sinais externos de uma emoção, permitimos que o leitor participe da experiência. Ele não recebe uma conclusão pronta. Ao contrário, descobre por si mesmo o que está acontecendo. Te aguardamos no próximo vídeo, sábado que vem às 14 horas, onde Arnaldo Chagas vai apresentar o tema A Condição Humana e o Fantástico, a literatura visceral de Moacir e Scliar. Até lá!